Bem, hoje a gente vai para o capítulo 33. É um capítulo que fala de autoconhecimento, né? E aí eu vou já pedir para a Sandra colocar o capítulo, tudo bem? Eu vi que o Mauro está aí, e aí eu vou pedir para o Mauro então ler para mim. Tudo bem, Mauro? Leio sim, Lúcia. É um Obrigado. capítulo pequenininho, né? Então vamos lá, Conhecer. Mauro. Então vamos. Capítulo 33. Ô, Sandra, você consegue aumentar um pouquinho só? Aí, consegui. Tá bom. Obrigado. Obrigado. Conhecer a si mesmo. Quem conhece os outros tem sabedoria. Quem conhece a si mesmo tem luz. Quem vence os outros tem força. Quem vence a si mesmo tem poder. Quem sabe contentar-se é rico. Quem segue o seu caminho conhece seu destino. Quem não perde sua raiz, perdura. Quem, mesmo na morte, não perece, tem vida eterna. O Você pode conhecimento. ler de novo esse capítulo? Quem conhece os outros tem sabedoria. Quem conhece a si mesmo tem luz. Quem vence os outros tem força. Quem vence a si mesmo tem poder. Quem sabe contentar-se é rico. Quem segue o seu destino conhece, quem segue o seu caminho conhece seu destino. Quem não perde sua raiz, perdura. Quem, mesmo na morte, não perece, tem vida eterna. O conhecimento de si mesmo nesta vida pode diminuir, estagnar ou crescer. Depende se aproveitamos a nossa jornada na Terra para ampliar o nosso autoconhecimento, ou a desperdiçamos vivendo uma vida sem clareza nem significado. A vida não é previsível, não dá para ser planejado, calculado ou mesmo desejado. Os acontecimentos fluem e se apresentam de acordo com o caminho a ser trilhado por cada um. O novo, que é desconhecido, sempre surge à nossa frente e podemos ter a atitude de evitá-lo ou reconhecê-lo como algo que corresponde e aprender com ele, ampliando o nosso autoconhecimento. O autoconhecimento nos possibilita ter a empatia, que além de nos dar a condição de compreender os outros, nos ensina a compreender melhor a nós mesmos. Conhecer a força harmonizadora do amor que confere o poder de transformação, de transformar, que confere o poder de transformar uma situação conflituosa sem utilizar de força física. Saber de nossas possibilidades e impossibilidades nos traz satisfação em tudo o que fazemos e nos livra da ambição e inveja. Saber da raiz de nosso lugar no universo é conservar a luz para uma vida eterna. Tá. Obrigado. Sandra, pode. Eu não estou conseguindo ver embaixo. Você pode levantar um pouquinho ó, o texto? Tá bom. Levantou demais. Tá, tá bom. Obrigada. Então, esse é o capítulo 33, né? Essa interpretação eu fiz há um tempo atrás e eu levei esse capítulo para um estímulo para a gente ter o autoconhecimento, né, de si mesmo e estimular a gente a se conhecer mesmo nas dificuldades, mesmo nas frustrações, né? E também eu fiquei pensando que essa jornada nossa na Terra
é para ampliar o nosso autoconhecimento, né? E a gente não deve desperdiçar isso. Aproveitar que essa vida que nos dá, assim, todo o inesperado, né? O que não é previsível, inesperado, os conflitos, etc. Então, para a gente praticar, né? Eu lembro que tem o mestre Sim, que eu conheci há um tempo atrás, do Santuário do Tal, ele sempre me dizia, né, que se eu buscava alguma sabedoria, alguma iluminação, eu tinha que vivenciar. Não já vai aparecer. Amanhã, né? Não, vai cair amanhã. No Peraí, lançamento. eu acho que tem alguma. Que eu tinha que vivenciar os conflitos, né? Ele falou antes de você ficar meditando, tranquila, aí você fica meditando, aí quando sai a primeira desgosto, o primeiro conflito, se você está de garro, a primeira fechada que você leva, você estoura, né? Então ele falou que não, o verdadeiro, vamos dizer, autoconhecimento é você vivenciar mesmo os conflitos que a vida te oferece e refletir sobre eles, né? E, e aí eu achei que ele realmente tinha razão, porque a gente não pode abafar o que a gente sente, sabe? As emoções, mas sim compreender, deixar que eles aflorem e daí a gente consegue ver e compreender, né? Então é uma forma de conhecer a si mesmo. E, e também a forma também de você se contentar com aquilo que você é, não querer ser mais do que aquilo que você pode ser, porque aí você pode, se você sabe o seu lugar, se você sabe aquilo que você é mesmo, né? O quanto que você pode, o quanto que você não pode, aí você faz as coisas que você pode, né? E tenta se aprimorar, né? E o que o Tao Te Ching fala é que nós que mesmo quando a gente, vamos dizer, faz a transição, quer dizer, deixa esse plano e vai para o outro, isso não é uma morte, né? Isso é a própria vida que continua de uma outra forma, mas continua, né? Depende do que você vai levar das experiências daqui, né? Então essas foram as minhas reflexões. Aí eu queria saber da Regina, né? O que ela tem para nos comentar, né, Rê? Sim, Cadê obrigada. você? Pode Pode estar focar nela, Alessandra. ouvindo? Me vendo? Vocês estão me ouvindo e me vendo? Tô, mas eu vou pedir para a Sandra focar em você. Ah, Tira. Tudo bem, Sandra? oi, nós duas, Sandrinha, se você puder fixar nós duas. E acho que dá também para parar de compartilhar o texto. Aí, deu certo? Beleza.
Tá me ouvindo, Lúcia? Tá me vendo aí? Tô vendo sim, só que eu tô vendo naqueles quadradinhos pequenos. Se a Sandra puder te focar, te Ah, tá colocar, pra fixar, né? te fixar. Isso, Aí. muito bom. Dá pra fixar a Lúcia também? Não precisa. Nossa, pra mim é bom, sabe? Porque senão eu fico me vendo aqui. E aí, Tá quando eu tava bom. falando, pra mim é esquisito. Deixa eu ver. Aí fica nós duas na telinha. Pronto, vocês Aí. duas. Obrigada, Sandra. Muito bom. Deixa eu ver. Eu peço desculpas também porque eu tenho um problema no computador e eu tô aqui no celular. Agora deu certo. Tá. Ah, o que eu refleti lendo esse capítulo é que cada existência ela é única, né? Quando a gente volta ali para a história da cosmogonia, a gente vê que né, tudo parte né, daquele grande vazio e da unidade que se divide, dessa relação e da criação das 10.000 coisas. Então, a gente está nessa multiversidade, né, tudo que a gente vê que existe, só que cada existência ela é única, que a nossa existência ela é única, né? E isso acho que é o primeiro ponto. Então, é como da mesma maneira, né, cada folha assim de uma árvore é única, porque cada folha ocupa um espaço. Nós também, né, cada um de nós, que cada uma é única, né, nessa multidiversidade. Ou então como cada árvore também é único dentro de uma floresta. Então tem essa nossa responsabilidade assim de expressar. Então essa vida, né, ela está sendo em comum, que atravessa tudo, só que cada um tem uma maneira peculiar, singular de expressar essa vida, né? Então, eu entendo que esse capítulo é assim, faz esse convite para que a gente conheça esse jeito peculiar e se aproprie, manifeste, expresse essa vida de uma maneira peculiar. Só a gente pode expressar aquilo que a gente é, né? Então tem esse lugar de autoconhecimento, né? Passa por isso. E que no fim a gente está tocando alguma coisa também que é em comum. Às vezes a gente também pode, assim, esse autoconhecer e voltar para si, não é como assim se fechar ou como um egoísmo, né? Na verdade, é até meio curioso mesmo que a gente retorna para alguma coisa que, como essa vida ela é em comum em tudo, só que cada um tem um jeitinho de expressar, a gente também toca o todo, não se fechar, mas parece também entrar em contato com o todo, porque dentro da gente está todo o universo também, né? Então, essa responsabilidade da gente entender que é esse lugar, né, nessa floresta que a gente ocupa. Em outro momento também a gente já conversou sobre isso, mas eu queria repetir, até para também me lembrar, né, disso, que voltando, né, para essa imagem da árvore, as árvores, elas começam de uma semente e naquela semente já tem o potencial dela, né? Então, uma figueira já tem ali na semente dela o que ela é, né? Essa origem dela é também o seu destino. Quando você traduz aqui, né? Quem segue o seu caminho conhece o seu destino, né? Então, é muito mais a realização da gente se tornar aquilo que a gente é. Então, acho que dessa importância mesmo, né? Então, o que a gente é, né? E, e esse processo de autoconhecimento, ele assim, é desafiador, né? Porque a gente vai olhar honestamente para a gente, assim, se olhar no espelho e olhar tudo,
tudo que a gente vai atravessar por coisas que, como a gente está nesse lugar de dualidade, né? Nossa mente é uma coisa dual. A gente vai classificar aquilo que a gente acha que é bom e que é ruim, né? Aquilo que dá prazer e aquilo que faz a gente sofrer, né? E então tem aquilo que a gente classifica que é terrível. Então às vezes é difícil, né, olhar para isso. Para isso que a gente julga que é terrível, porque aquilo que dá prazer a gente pode até ficar naquilo, né? Então, mas inevitavelmente a gente vai encarar coisas que a gente acha que é terrível. E acho legal a maneira como você coloca, sabe, Lúcia, da gente aproveitar a nossa existência, porque é tudo que a gente tem, né? Na nossa criação teve é um milagre, né? Uniu ali esse princípio masculino e feminino, né? Do pai e da mãe, ou do céu e da terra, e surgiu a vida, surgiu cada uma de nós, né? E a gente tem toda essa caminhada. Porque, de fato, a gente não sabe muito o que teve antes, né? Da gente se expressar dessa maneira e o que vai acontecer depois. Então, o que a gente tem agora, nessa realidade, né? O que a gente tem agora. E aí esse como você faz, né, dessa abertura para tudo que vem, né? Então, em geral a gente vai classificar os conflitos como uma coisa, entre aspas, ruim, né? Mas é sempre uma oportunidade, né? Acho que a vida é isso, essa grande oportunidade. E como as crianças, elas vêm completamente abertas, assim, novo, né? Experimentar as coisas e cair, ficar, chorar, levantar, começar de novo, né? Então, e aí, numa medida, assim, mais prática, e aí eu vou é isso, né? Eu consigo compreender e compartilhar com você alguma coisa da minha experiência própria com esses textos. E essa foi uma semana que eu tive alguns conflitos, assim, que né, é numa relação com o outro, mas que é com a gente mesma, né? De algumas emoções que me vêm. Eu estou aqui em casa, eu sou aquela, vira um dragão de vez em quando, sabe? Eu não sei se também. É que aí eu percebo o que é, né? Assim, que às vezes eu fico numa temporada tranquila, assim, que eu vou chamar de boa, né? Nas práticas, meditando. E se alguma coisa me tira daquilo, eu fico com raiva. Daí eu fico com raiva porque eu tô com raiva, assim. E aí eu fico num lugar que, assim, aí vai virando aquela coisa, eu fico naquele de tá. Porque o problema está tão bem que quando eu fico muito mal porque eu tô mal, sabe? Então eu quero ficar bem. Então tem um lugar de e aí eu percebo que eu só consigo sair desse ciclo quando eu acolho aquilo que está acontecendo, né? Quando eu acolho. Então tem um lugar de compaixão, sabe? Por si mesma, né? E é um lugar de compaixão mesmo. Então eu acho que o processo de autoconhecimento tem as duas coisas, a honestidade que a gente tem que ter consigo mesmo e essa coragem de olhar mesmo para a gente, profundamente, honestamente, diretamente no nosso coração, mas ter esse lugar de compaixão por nós mesmos, né? Porque a gente está aqui aprendendo, né? E então eu queria, na verdade, queria fazer um exercício que eu tenho feito também né, nesses tempos, que é a gente perceber como é que a gente está nesse momento, porque dessa beira mesmo para o novo, como a Lúcia colocou no texto, né? E, e como é que porque a gente vai ficar, né? Assim, às vezes, da mesma maneira como tem do lado de fora as coisas que a gente acha que são difíceis, né? Desafiadores, que são prazerosas, né? A gente vai estar dentro da gente também, né? Então, como é que a gente, esse sabe, observador de todas as coisas, então, mais do que a gente perceber o que a gente está sentindo, a gente vai encarar. Mesmo que seja Rê, fisicamente a gente. Oi? Rê, tá picotando o seu som. Você pode falar essa última parte, porque picotou e não Ah, deu bom. para escutar. Também que acabou ficando meio confuso o que eu queria dizer. Mas eu queria fazer aquele exercício
da gente observar, a gente contempla a paisagem, observar o que está acontecendo, desde esse lugar mesmo físico, às vezes a gente está um pouco desconfortável, às vezes tem alguma dor, ou às vezes a gente tem esse prazer, e também às vezes vem algum pensamento e sentimento que soa para a gente agradável, desagradável, e como a gente olha para isso sem um julgamento, sabe? Porque quando você coloca aqui no texto, né, tem o tal dedinho aqui, né, que saber contentar-se, quem sabe contentar-se é rico, né? Porque eu acho que tem um sofrimento mesmo da gente quer que as coisas elas sejam diferentes daquilo que é, né? Por exemplo, desse exemplo que eu estava dando. Eu fiquei com raiva e foi mais difícil porque eu não queria aquela raiva, eu não queria aceitar aquele aspecto em mim, né? De repente eu queria me tornar alguma coisa, naquele momento não podia ser, né? Então acho que esse contentar que não que a gente vá ser passivo aí, né? A raiva e enfim para as outras pessoas, né? E essa compaixão que tem para nós mesmos também vai ser para o outro, né? Então, eu queria dizer assim, quando a gente faz esse exercício de não julgamento, a gente vai cultivando esse lugar que é do centro, sabe? Que é um lugar da unidade. Eu não sei, eu tô me sentindo meio confusa. Deu para entender o que eu quis dizer? Meio confuso? Repete o exercício. É que o som está picotando, eu não sei se para as pessoas. Também. É, Picotou um olha aqui, pouquinho, ó, sim. picotou. Desculpa. Você pode falar tudo de novo? Ah, é? Porque é muito importante, desde que você ficou com raiva, e você ficou Ah, com raiva porque você ficou com raiva, certo? é. E que aí você viu que é necessário ter compaixão consigo mesmo, é isso? É porque eu refleti nisso, Lúcia, por essa frase, né, do quem se contentar-se rico. Porque, assim, a gente se achar rico é sempre, assim, em comparação a alguém, né? Ou menos, né? Ou se sentir pobre, sempre em comparação. Se eu tenho um montante ali de recursos, se eu tenho mais que outra pessoa, eu vou me achar rico, se eu tenho menos, eu vou me achar pobre. Então, é sempre um lugar de comparação. Agora, se eu me contento com aquilo que eu tenho, eu já sou, né? Eu tô, né? Eu Sem contente com comparar, isso, né? sem se comparar. E, então, fico pensando, trazendo isso para outros aspectos também, né? Me sinto melhor ou pior é sempre um lugar também de comparação, seja com outras pessoas ou comigo mesmo. É como não aceitar, né, a maneira como eu sou, ou querer me tornar alguma coisa. Assim, eu fico me esforçando para ser alguma coisa que eu acho que eu deveria ser, do que ao invés de expressar aquilo que eu sou, né? Acho que esse caminho da realização é expressar aquilo que é. Então, o exercício que eu queria propor é que a gente. Deixa eu, deixa eu ver uma coisa. Então você falou que não é só material, né? É, Estar satisfeito consigo não é só o material, mas é estar satisfeito com aquilo que você pode mesmo, né? É isso, né? sim, naquele momento, né? Porque as coisas também elas vão mudando, né, Lúcia? Isso. Da- Tá, entendi. Bom, então o exercício que eu queria fazer, tá ouvindo aí? Tá. Tá. O exercício que eu queria fazer é da gente perceber a vida como é que ela tá agora, dentro e fora da gente, como é que a gente cultiva um lugar de não julgamento, sabe, sobre isso. Porque esse lugar de não julgamento, acho que aponta para esse lugar de centro, sabe, da unidade, reforça isso. Vamos fazer isso, então? Vamos. Tá. Porque
esse autoconhecimento é constante, né, Lúcia? Não são alguns momentos, mas é o tempo todo, então pode ser agora também. Então vamos cada uma, no lugar onde está, faz essa pausa e dá essa abertura mesmo, essa pausa e abrir para esse novo que se abre diante de nós. Se perceber como é que tá, perceber a vida, saber que é tudo que a gente perceber como que ela atravessa, né? Uma sugestão, Regina, desculpa. Como está Todo. entrecortando o áudio, se você conseguir tirar o vídeo neste momento, o seu áudio ficará melhor, porque a internet parece que está fraca. Parece que sim. Vou fazer isso então, tá? Obrigada. Ok, vou falando aqui então, tá? Então vamos cada uma e cada um onde estiver se posicionar, né, de uma maneira que favoreça, com a gente criar uma pausa, né, um espaço para a gente poder contemplar essa vida que nos atravessa, né, que está em tudo e que nos atravessa. Esse espaço só para perceber mesmo, tanto fisicamente como que tá. Então a gente vai se deparar com alguns, às vezes, alguns desconfortos. Mas como é que a gente só observa isso, sem um julgamento? Observar o conforto ou o desconforto. Pode também passar por nós, às vezes, alguma inquietação. Como é que a gente também não julga isso? Só observa. Às vezes também pode ser atravessado por alguma ansiedade de, inclusive, não estar nesse momento ou não estar fazendo esse exercício. E também como é que a gente não julga, só observa. Essa abertura pelo que vem de fora, às vezes algum barulho, às vezes é o calor, às vezes é alguma coisa externa que também a gente percebe, que pode incomodar ou não, mas como é que a gente também não julga, só observa. Só esse espaço para se observar. Meditação. Esse sofazinho é muito bom. Podia estar fazendo também. E aos pouquinhos a gente pode ir retornando desse exercício.
Quem fechou os olhos também pode ir retornando, abrindo os olhos. Ok. Tudo bem aí? Mas eu acho que é esse ponto, assim, acho que esse processo do autoconhecimento, acho que requer mesmo coragem da nossa parte, e essa honestidade, e também uma bondade com a gente, né? E à medida que a gente vai desenvolvendo isso com a gente, é inevitável que a gente faça isso com o outro, né? Porque a gente reconhece, a gente toca a mesma vida, né? Que atravessa todo mundo. O final desse capítulo me toca especialmente, quando fala que não perde sua raiz perdura, e quem mesmo a morte não perece, tem vida eterna. Porque você falou também, quando a gente faz essa passagem, né? Porque a morte, ela não é o contrário da vida, né? A vida, ela continua, porque ela está antes, ela está através e ela continua. Então, eu acho que a nossa vida é dedicada a nutrir essa vida maior, né? Essa vida maior. Então, que é na gente, que é nos outros, né? Que é em tudo que nos cerca, como a gente. Mas né, desse caminho vai ser muito concreto e sólido se ele é e verdadeiro se ele vem a partir de nós, né, Lúcia? Bom, gente, eu queria compartilhar, eu peço desculpas pelo problema aqui da internet e também de ter sido meio confusa, não consegui ser muito. Talvez seja confusa porque realmente é um desafio para mim, viu? Mas agradeço o espaço. E adoraria ouvir vocês também, como que é E como de é que cada um. terminou a sua raiva? Que você estava com raiva? Porque você estava com raiva? Como é que é? Olha, nesse caso aí, o Yuri ele me ajudou bastante, né? O meu companheiro, porque porque ele me acolheu primeiro. Você tem, eu não sei se vocês já viveram isso, né? Mas quando a gente está com raiva, se alguém vier com um olhar de julgamento, e falar, nossa, mas que feia, né? Você não devia estar assim. A gente só fica pior, né? Mas se como ele veio me acolheu, isso me possibilitou que eu me acolhesse também. Então foi num caminho de acolhimento mesmo, assim, para sair do ciclo, sabe? Porque se eu tivesse só ficado com raiva, assim, teria passado, mas o problema é que eu entrei nesse ciclo, assim, nossa, eu tava bem e fiquei mal, e a culpa é sua de ter me deixado mal, e mal foi ficando pior, eu queria estar de outro jeito, e nossa, aí fica nesse ciclo, né? Então foi um lugar de, bom, eu tô assim. E por que que eu tô assim? É como você falou, uma oportunidade, né? Por que, né? O que é que tá causando isso? E aí eu consigo também acolher o do outro, né? Se a gente passa por isso e compreende, a gente pode acolher o do outro também. E acho que é isso, como você falou, né? Só de aproveitar essa nossa existência, né? Esse momento, essa jornada aqui na Terra, né? Para aprender com a gente, aprender com o outro. Legal, Rê. Ah, e a gente fica vendo como que o Dao De Jing pode nos levar a refletir melhor sobre as coisas que acontecem, né, na vida, né? Sim, Então vamos ver com o pessoal, Rê, sim. se tem comentários no chat ou mãozinha levantada, tem? Tem alguma. Até a Adriana.
Depois você vê, tá, Sandra, se tem coisa aí no chat. Vejo sim. Tá. A Adriana tá com a mão levantada. Oi, Adriana. Já que o professor me mandou falar, eu escrevi no chat, Regina, muito obrigada, mas é porque é um capítulo que toca a gente tão fundo mesmo, né? Que fica confuso dizer, mas assim, a partilha da Regina, ela coloca palavras em situações que eu vivencio rotineiramente, que eu tenho tentado aprender com isso, né? E é tão bom quando alguém divide com a gente. E ontem, sexta-feira, quando a gente foi fazer a prática, colocaram uma frase que eu acho que era da Regina, né? Que ela fala, né? Quando olhei para o céu, olhei para dentro e vi o céu, olhei para o céu e vi o universo, olhei para dentro e vi o céu, ou algo do tipo. E eu vim refletindo nessa frase dela, observando as frutas aqui em casa. E aí eu sempre me fiz essa provocação. Se as frutas começassem a se comparar entre si e tentassem ser todas iguais, que triste seria, né? Se o limão não tivesse a acidez que ele tem, se a tâmara não tivesse o excesso de doçura, se o abacate não tivesse o excesso de oleosidade. E que, assim, a gente às vezes quer se cobrar e fica... A sociedade em si, o cotidiano em si, já cobra tanto da gente que a gente tem que seguir um padrão, que a gente tem mesmo que ter esse cuidado de saber aceitar, não o que é dito pelos outros como defeito, mas as nossas diferenças, né? E saber colocar essas diferenças a serviço do outro, né? Eu penso nas frutas assim, elas colocam o que elas têm de melhor para o outro, né? E essa coisa da gente, às vezes, se estourar e ficar com raiva, às vezes o outro do lado não fica, mas, assim, diz como que é difícil o exercício da gente ser amigo da gente mesmo e se acolher. Um amigo que está nervoso, uma criança que está nervosa, em prantos, a gente consegue acolher. E a gente precisa aprender a se acolher, né? E é isso. Muito obrigada, Regina. Muito lindo tudo. Obrigada, gente. Obrigada a você, Adriana. Obrigada, Adriana. A Mirinha. Oi, Mirinha. Ei, Lúcia. Eu fiquei... É muito profundo, né? Mas uma coisa que me tocou muito, que me toca, é essa questão que me veio agora, né? De que tem coisas que vêm antes das palavras, né? E o acolhimento é uma delas. Porque às vezes a gente está vivendo uma situação muito difícil, né? Ou que para a gente é muito difícil e não vê saída, e a gente quer colocar palavras, começo, meio e fim, e o acolhimento vem antes, né? E isso é muito precioso, porque você acolhe, é diferente, né, dessa necessidade que a gente tem de colocar tudo em palavras, né, explicado, e já querendo terminar o sofrimento, né, virar uma página, e às vezes não, o tempo, né, é muito relativo e me tocou muito essa coisa, né, de acolher realmente. Eu achei muito, muito bom pensar nisso, me deu conforto. Ai, que legal, Mirinha. Se acolher, né? Como a Regina falou. Sim, Legal. se acolher para acolher o outro, né? Assim, também sem julgamento, é isso. Legal. Obrigada, Mirinha. Quer falar alguma coisa, Rê? Não, não quero não. Jandira? Oi, gente. Oi. Então, Regina, eu queria me juntar a essa sua questão de ter raiva, ficar com raiva de eu sentir raiva. Porque aí eu começo, nossa, não é possível, de novo, eu não sabia já que isso é assim. Como que eu ainda não sou santa? Como que a minha vida não é sempre um momento de samadhi? Aí eu começo a rir
de como é que vai evoluindo nessa coisa, sabe? Aí, assim, esse humor dissolve a gravidade dessa raiva de ter raiva, do que eu estou sentindo raiva, sabe? Mas eu entendo direitinho como é que é isso. Nossa, Jandira, obrigado, viu, por ter trazido isso. Porque acho que o humor é outro aliado, né? Para atualizar as coisas. Para cortar esse ciclo também. Boa. Legal. Obrigada, Jean. Ah, o Mauro. Ei, Mauro. Oi, gente. Primeiramente, eu queria agradecer a todas as mulheres que estão sempre aqui, né, Lúcia? A maior parte das pessoas que estão em busca, estão nessa busca do autoconhecimento, dessa prática, são as mulheres, né? Infelizmente, os homens não perceberam ainda essa instância, né? Esse esforço que a gente tem. No texto, me lembrou essa relação do esforço, né? Que a gente tem que fazer, né, Regina? Para sair desse lugar da capitalização das nossas emoções. A gente quer a raiva até o último dela e as consequências disso, né? E a gente vai capitalizando essas emoções e multiplicando e querendo que elas produzam coisas importantes para a gente. E às vezes é só rir de si mesmo, como disse a Jandira, né? E sair desse lugar e perceber as contradições da vida, né? E o texto me trouxe, além dessa relação do esforço, que é esse trabalho contínuo, né? Também uma visão, trocar os olhos, né? Modificar o olhar, o ponto de vista, tirar o ponto de vista da matéria ou desse lugar das emoções, eu e a minha emoção, né? Eu e a minha vontade, como diz o texto, não basta ter a vontade, né? A vida não é feita só disso, né? Então, ter uma visão correta também, esse olhar do infinito que estava no texto da Regina, né? E também dessa relação de uma prática que implique uma ética, né, com relação à vida, a correção em relação à vida, à saúde, à alimentação, ao cotidiano mesmo, né? A esse princípio do todos os dias, assim. Acho que então tem esse lugar da visão, do esforço e de uma concentração também, que a gente leva essa concentração para esse lugar da observação, né? Que é um outro modo de pensar a vida também, como um fluxo contínuo de... quando eu tive muito doente há muitos anos atrás, e aí eu fui visitar um amigo, e eu acordei de manhã com uma intuição, né? Eu não estou na vida, eu sou parte da vida. A vida é o que eu sou, né? E muitas vezes a gente esquece disso e fica pensando as nossas doenças, nossos desafios, sem perceber o quanto a gente faz parte desse vínculo que a gente chama vida, né? Que quer dizer ida. É sempre uma ida, nunca é uma parada, né? Então fica Está aí. sempre indo. Tá sempre indo, né? Então essa que é a minha reflexão de hoje com esse lugar aí. Obrigada, Mauro. Obrigado. Obrigada, Mauro. Eu tenho só uma pequena observação. Posso? É a Júlia, não é? Oi, Júlia, tudo bem? Tudo bem. Eu acho que o mais importante é a gente se desapegar daquilo que a gente imagina que a gente é, ou que a gente pode ser. A gente ultrapassar o nosso nome, o que foi a nossa história, e conseguir vivenciar mais plenamente o momento e os desafios que esse momento nos apresenta. Acho que esse é o mais difícil, por isso que quando a gente tem raiva, e todos nós temos, a gente não acha bom que a gente tenha raiva, porque a gente não queria ser assim. Mas se a gente ultrapassa e percebe que esse é um sentimento da vida, é um sentimento que os humanos têm, a gente vai perceber a transformação da própria raiva em nós. Como se o arquétipo da raiva se manifestou na gente se deu desta maneira, nesse fato, neste momento, nessa situação, e se transformou
E essa é nós estamos ofertando a nós mesmos a experiência da vida e de todas essas possibilidades que existem na vida humana. É uma reflexão. Muito legal. Obrigada, Ju. Obrigada, Obrigada. Ju. Obrigada pela dica também que funcionou da Regina desligar o. Porque né? a internet é muito danada. A gente tem que driblá-la. Sandra, você acha que tem alguma coisa que você pode pontuar Tem, no tem chat? sim, tem sim. Estou pegando aqui. A Sandra Leite, ela fala que o acolhimento é essencial. Sentir que você pode ser você mesmo. Ela está agradecendo pela partilha. A Conceição, é muito bom compartilhar experiências nesse grupo, refletir. A Silvana, ela coloca assim, perceber, acolher e transformar. A Conceição novamente colocou que muitas vezes sinto raiva de sentir. Estou aprendendo que não tem problema sentir. E o Benter, ele fez um poeminha aqui. Meu chão é o céu. Lembrei que o acolher se contrapõe à reatividade. Não sei se o pessoal quer falar, é só ativar o microfone. Sandra, de novo, mudar o ponto de vista. Está agradecendo o Mauro pelas palavras. E ela citou um livro, Porque Tenho Medo de Lhe Dizer Quem Eu Sou. Tem relatos muito interessantes sobre esse estar presente em si e não agir. É um livro. E não reagir. Não reagir. Você quer falar, Sandra? Então, eu lembrei desse livro, que é de se eu não me engano, é um psicólogo americano, John Ford, um nome parecido com esse, que ele tem relatos assim semelhantes a esses comentários que a gente estava falando, né? E sobre esse processo assim eu achei assim muito marcante essa fala da Regina sobre o acolhimento, por isso, porque a gente perceber qual é essa dimensão, né, do acolher a si e do acolher ao outro, né? E de você se permitir estar presente para os seus próprios sentimentos como uma forma de encontrar esse caminho, né, de vida, de ação, e não de reação ao que o outro pode estar lhe trazendo, né? E às vezes esse acolhimento é um olhar, esse acolhimento principalmente, muitas vezes é um silêncio de escuta, né? E às vezes ele vai para um abraço, ele vai para outras coisas, mas esse sentimento real, né? De que você permite ao outro, ou que você permite a si mesmo ser o que você está naquele momento, ou acolher o que o outro está passando, é uma coisa assim muito preciosa e rara, né? Principalmente nesse tempo de tantas conexões, né? Tanta interconectividade, em que você acaba construindo processos de intimidades que não são reais, né? Você, às vezes, apenas se conecta com os likes e perde, né, a essência. Então, tem coisas que vão comentando. Por exemplo, eu nem sempre tenho podido estar aqui de domingo, mas hoje, aí assisto, né, depois. Mas hoje, só de ouvir, por exemplo, a voz da Lúcia, das pessoas conhecidas aqui, isso vai construindo assim um sentimento de conforto e de encontro que é muito importante. Então, muita gratidão. Eu Obrigada a citei você, Sandra.
Um abraço. Abraço. Sandra, qual que é o livro? Você deixou lá no chat? O livro é Porque Eu Tenho Medo de Lhe Dizer Quem Eu Sou. Why Am I Afraid to Tell You Who Am I? Um dos resumos que ele coloca no início é que o que eu sou é tudo aquilo de mais precioso que eu tenho. Então, às vezes, esse medo, né? Isso eu acho que é uma coisa muito presente na nossa realidade de hoje. O medo de que o outro não lhe acolha, às vezes não lhe permite esse livre encontro, né? Essa abertura para o outro. E aí Legal. ele tem relatos interessantes, por exemplo, um jornaleiro que recebe um cliente que é muito bruto e o jornaleiro não sai, digamos assim, da calma que ele estava. Aí quando o cliente aborrecido vai embora, uma outra pessoa que viu a cena se aproxima e diz, mas aquela pessoa foi tão mal educada, por que você não reagiu? Porque eu permaneci dentro do que era o meu sentimento, eu não me deixei levar pelo outro, né? E aí ele tem uma série de coisas assim bem interessantes. Interessante. Legal, Sandra. Obrigada, viu, Prazer. pelo depoimento. Obrigada, Sandra. Regina, eu Oi. queria falar uma frase que eu li hoje cedo no livro, que na hora que você estava se expressando, né? Eu lembrei na hora. E a raiva pode ser colocada aqui, né? O deserto não é um lugar de morada, mas de passagem. É interessante, né? Então a gente pode passar pelo deserto, mas não ficar nele, né? Então é assim, eu me martirizo muito com o que eu sinto. E assim, para vocês, estou fazendo até terapia, para vocês terem uma ideia. E o grupo, né, me tem confortado demais, porque às vezes eu tenho a impressão que eu sou a única bruxa do 77, sabe? Que sente. Aí quando a gente compartilha, né, que é uma coisa assim natural do ser humano, né, a gente se sente mais acolhida, né? Aí, como a nossa colega falou, infelizmente o mundo de hoje, com toda essa parafernália, né, não se vincula com coisas que enobrece, então se perdem, né? Mas olha, eu me sinto assim, muito feliz por poder estar aqui e compartilhar com vocês isso, porque assim, a gente tem mania de endeusar aquele que sabe mais. Então a gente acha que o que sabe mais não sente o que a gente sente. O que sabe mais simplesmente estudou mais. Se eu estudar mais, eu vou saber como ele, né? Então você vê, a gente está tudo na mesma panela, vamos dizer assim, né? Aqui nesse planeta, né? E o importante é isso, é não ficar no deserto, né? Procurar sair dele o mais rápido possível. Aí a gente medita, faz prática, né? Vai lá, vamos lá, gente, vamos fazer as coisas que precisa. Muito obrigada, viu, querida? Muito obrigada mesmo. Obrigada a você, Conceição. Quanto maior a luz, Conceição, maior é a sombra, viu? O que sabe mais também, ó, vou te contar. No fim, quer saber menos. Vamos ver, quem mais? Tem mais? Tem mais comentários, não sei se o Danilo, se ele quer falar. O Danilo tá aí, é? Ah, que legal. Eu posso ler, mas ele pode falar também, tá aberto aqui. Bom dia a todos, bom dia a todos. Oi, Danilo. Oi, saudades de todos. Eu escrevi só que o perigo de a gente se aceitar, fazer a aceitação. Não está dando, né, para escutar. Agora, não está dando para ouvir? E agora, está dando para ouvir? Tá dando.
Então, eu vou ler aqui, né? O perigo de se aceitar é a gente fazê-lo dentro das referências conhecidas, ou seja, daquilo que a gente já sabe da gente. Ou seja, não abre conhecido, praticar o Qigong nos põe em contato também com o ainda desconhecido. E às vezes, tratado de entender também. Danilo, não dá para escutar. Acho melhor a Sandra ler aí no chat. Eu não sei onde é que você está. Dá licença, Danilo, eu vou ler porque é bem bonito. Ele diz assim: o perigo de se aceitar é a gente fazê-lo dentro das referências conhecidas, ou seja, não abre para o desconhecido em nós. Por isso, silenciar a mente, meditar, respirar, praticar Qigong, nos põe em contato também com o eu ainda desconhecido, às vezes disfarçado. Um abraço a todas e todos. Viva o feminino da criação. Obrigada, Danilo, lindo. Muito obrigada, viu? Ó, eu vou passar para Márcia, porque ela tinha levantado a mão, né? Márcia, você quer ligar seu microfone? Ué, sumiu? Em vez de ligar, você desligou, Márcia, seu microfone. Agora sim. Vai dar eco porque eu estou com os dois, com o celular quase desmaiando aqui. Eu tinha colocado porque eu realmente, cada pessoa que está falando, acrescenta exatamente o que a Regina falou. Todos estão se identificando com essa história da raiva, da sombra ser maior. Né? E eu acho assim que. Tá dando eco, Márcia. Acho que você tem que. O que ela tem que fazer, Tem que Júlia? tirar o volume de um deles, tirar totalmente o volume de um deles. Sim. Melhorou? Melhorou. Então, eu fico pensando se essa permissão que a gente deve nos dar quando a gente sente esses momentos de ai, também estou sentindo raiva. Porque esses momentos não são maiores, eles são mais intensos, porque a gente já conheceu a luz ou está conhecendo. Né? Então, esse aceitamento, essa aceitação, né? Tem de vir logo, tem que simplesmente esperar. Isso possibilita que a gente se sinta, a gente possa compreender melhor as pessoas quando elas passam por esse momento. Sim. Isso é muito importante. A gente se coloca num lugar mais humilde, mais, poxa, olha, eu entendo você, por que você está assim. Né? Isso é uma coisa que eu fico tímida quando me vejo na tela. Mas isso me conforta quando eu penso que eu posso compreender melhor as pessoas. É isso. Porque você já passou por isso e por muito mais, né, Márcia? Isso. E aí, às vezes, eu acho que eu tenho que ficar só vivendo na luz, bem tranquila, mas não é, a vida não é assim, a vida está o tempo todo nos provocando, né? E a gente chega uma hora que a gente reage não da maneira que a gente imagina que tem de reagir, né? Mas
passa isso também. E depois a gente dá um jeito de mostrar para as pessoas, ó, também sou humana, eu também posso errar. Também, né, sinto o que você sentiu. Mais ou menos. Obrigada. Legal, Márcia. Obrigada, viu? Eu que agradeço. Muitos depoimentos assim, profundos, né? É. E é interessante, assim, porque eu falei desse sentimento de um lugar que né, não gosta em mim, assim, desse lugar da raiva, né? Mas é curioso, porque daí quando a gente fala disso, cada pessoa também entende isso a partir da sua própria experiência, né? Que isso é uma coisa que é incomum, né? A gente, enquanto seres humanos, a gente reconhece, né, no outro. E aí, quando eu falo, é super assustador para mim, mas para vocês não é tanto, então isso ajuda mesmo a gente se acolher também, né? E cada um a si mesmo. Muito bom. Muito bom. O Mauro está com a mão levantada. Oi, Mauro. Eu tenho uma pergunta, na verdade, sabe, Lúcia? Tenho me colocado essa pergunta sempre, né? Se a gente tem pensado numa pedagogia para isso, sabe, Regina? A gente que trabalha com criança, trabalha com os filhos, né? Se a gente tem proposto isso como uma prática no cotidiano também, para facilitar essa relação com autoconhecimento, autoobservação, né? Ou se a gente tem só lidado com os desafios do imediato, né? E é uma pergunta mesmo, não tenho resposta para isso, né? Se a gente tem feito também para plantar isso como uma metodologia de trabalho, uma metodologia do modo de viver em família, com os amigos, esse lugar que sai da competição de quem tem mais ou quem tem menos, mais equilíbrio, menos equilíbrio, mais emoção ou menos emoção, né? Eu vejo isso, essa capacidade que a sociedade entregou às mulheres do acolhimento, né? Pelo acolhimento, pelo fato da maternidade, do cuidado com a vida, e tenho sempre me perguntado sobre isso também, né? De que maneira a gente contribui para que essas relações sejam igualitárias e facilitadas por uma relação mais autêntica e verdadeira com a vida, né? Com respeito à vida. E aí, Rê, você responde? Tem uma resposta? Tem uma reflexão? Eu não sei se a gente fez pelo que o que é bom desse capítulo é isso. Acho que passa a ser, acho que a gente pode passar a transbordar isso, se isso é real com a gente, né? Se é verdadeiro com a gente. Acho que vai ser naturalmente a gente passa a fazer isso na nossa família, na comunidade, né? Na sociedade. Se a gente transbordar isso, né? Também se ficar lá pequeno. Aí não. Mas eu acho que é natural mesmo, se isso for real, verdadeiro. Ela congelou. Mas deu para entender, né, Mauro? O que ela falou deu para. Deu sim, porque como você mesma disse, né, Lúcia, do começo da sua fala com o monge do santuário do Tal, vivenciando, experienciando isso e aprendendo isso consigo, né? Tá. Obrigado, Regina. Obrigada, Mauro. A Adriana está com a mão levantada. Adriana? Oi. Oi. É impressionante o encontro, né? Mesmo a sintonia que a gente entra quando o Mauro pega a palavra às vezes e fala de uma coisa que está tocando a gente. Nessa experiência de acompanhar crianças, essa coisa da escola mais inclusiva, e já enquanto a gente estava conversando, me veio muito isso mesmo, que na hora que fala assim, o monge fala para você, né?
você não vai conseguir nunca se tornar, né, mais leve se você não aceitar e não vivenciar o distúrbio. E eu vejo a escola inclusiva permitindo a convivência com crianças que não têm esse controle todo de suas raivas, né, e de seus momentos que são colocados para a gente como indevidos, porque tem essa padronização, você tem que estar sempre calmo, você tem que estar sempre sentado e tal. Quando a escola acolhe essas crianças que não respeitam tão facilmente essa regra, e aí a gente vira e fala, mas é aqui nesse ambiente que eles têm que externalizar toda essa dificuldade mesmo de conviver com algumas coisas e externalizar a sua raiva e tal, para que a gente possa elaborar isso melhor e quando ele estiver na vida lá fora e sentir esse lugar, ele vai saber lidar com isso melhor. Mas assim, a gente vem de uma formação outra, eu acho assim bacana a gente ver que a gente está evoluindo. E quando o Mauro fala das crianças, né, a gente está trabalhando, eu acho que a gente está trabalhando nesse sentido, tem muito que melhorar. Mas, assim, nós fomos crianças que a gente teve que segurar muita coisa, né? E não externalizar. E aí fica difícil, no cotidiano, quando a gente vivencia essas coisas, a gente conseguir controlar. Mas eu acho que, assim, a nossa proposta atual de incluir, né, uma demonstração de que a gente está tentando avançar nesse sentido, Mauro, eu penso assim. Legal, Adriana. Obrigada, viu? Legal, obrigada. Bem, vou ver com a Sandra se tem mais alguém ou algum comentário no chat, Sandra. Estou lendo aqui. Ou se a gente pode... O Benter colocou a arte do relacionamento. Acabou de digitar. De colocar, né? Está aberto o microfone, né? Bom dia. É que como bom produtor... o Benter. Oi, Benter. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Ainda estou rouco. Tá gripado. Aí não é gripado, é uma faringite. Bem, mas o que eu queria colocar é o seguinte: com a arte do relacionamento, é um trabalho que eu desenvolvi com as técnicas do Tai Chi Chuan. E aplico nas empresas, em escolas e em vários lugares. Um ponto-chave nessa arte é o acolher, contrapondo a reatividade. E o que eu demonstro na prática corporal, que o acolher gera um tempo interno suficiente para que a gente possa escolher o melhor caminho para aquela situação. E isso, aplicado para quem atende, os professores, foi muito útil. Era essa a contribuição. Legal, Benter. Legal, obrigada. Sucesso aí, tá? Obrigado. Então tá bom, pessoal. Já passamos do tempo. Eu queria agradecer muito pela participação de vocês todas, né? Você pode falar uma coisinha? Obrigada pela Sandra. Oi, Rê, fala aí. Posso só falar uma coisinha? Tá me ouvindo? Tô. É só para fazer um contraponto, porque senão é legal, né? O que a gente falou desse caminho do acolhimento, só da gente diferenciar também que não é um lugar de passividade. Alguém em algum momento também falou, né, da transformação. É que eu dizer assim, que esse espaço do acolhimento faz a gente entrar em contato com o nosso coração para a gente ter uma atitude justa, sabe? Um posicionamento justo sobre o que aparece, tanto dentro da gente quanto o que tem fora. Não é só, sabe, se atravessar por aquilo numa passividade. Dá para entender isso? É o que eu acredito. Dá. Você fica lá. Justa.
Você fica lá só acolhendo. Eu entendi. Tá. O acolhimento, eu entendi, te faz refletir para ter uma ação justa, né? Não só reagir, mas para que parta dessa, uma medida justa, isso. Legal. Ah, legal. Eu queria agradecer também, Rê, a Sandra, que ficou aí no lugar da Nívia. Deu tudo certo, Sandra? Você conseguiu. Você não é da área, mas você conseguiu manejar tudo aí, né? Deu para gravar, não ficou como a Nívia faz, mas ficou bom. Depois o pessoal dá uma olhadinha na gravação. Tá bom. Obrigada, Sandra. Obrigada. Obrigada, pessoal. Então, tenham um bom final de domingo e até a próxima, né? Obrigada, Lúcia. Tchau. Obrigada, Regina. Obrigada, Rê. Muito bom. Obrigada. Muito Obrigada. Bom domingo. Para vocês tchau, também. Tchau. Tchau, obrigada. Obrigada, Rê. Obrigada, Lúcia. Tchau, tchau. Obrigada. Bom dia a todos. Obrigada. Até a próxima. obrigado. Obrigada a todos. Gratidão. Muito bom. Obrigado, Sandra.